quero já iniciar a minha apresentação e dar as boas-vindas a todos vocês. É um prazer enorme vocês presentes aqui na nossa sessão científica. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre choque cardiogênico, que é uma síndrome extremamente grave. Nós todos nos deparamos com esse tipo de situação, na área clínica, na área cardiológica, na área de medicina crítica. Então, nós temos aqui, esses são os potenciais conflitos de interesse que, de fato, não vão influenciar a nossa mensagem aqui, que é eminentemente de cunho científico. E, basicamente, o que nós queremos discutir aqui hoje é identificar sinais e sintomas de choque cardiogênico, então, essa identificação precoce como chave para o bom manejo desses pacientes, identificar fatores de risco para o desenvolvimento de choque cardiogênico uma vez hospitalizado, então, esses fatores de risco e esses sinais que muitas vezes são discretos para um olhar menos treinado, fazem toda a diferença no manejo desses pacientes. E descrever o manejo farmacológico e de suporte circulatório mecânico e como isso tem sido integrado na prática clínica para tratar o choque cardiogênico agora em 2021. Temos algumas novidades interessantes e foi por isso que eu escolhi esse tema. Nós sabemos que o choque cardiogênico é uma síndrome extremamente complexa, muito letal, não baixa essa mortalidade de 40% a 50% intra-hospitalar há muito tempo, né? Nós estamos convivendo com esse patamar, com um platô há muito tempo. Isso se deve a as características, essa é a via final, realmente, de uma cardiopatia grave. Por exemplo, o mais clássico é o pós-infarto. Após o infarto agudo do miocárdio, o que pode acontecer é uma disfunção grave do ventrículo esquerdo, que gera uma redução de débito cardíaco, e aí entra uma cascata de consequências nefastas e de rápida instalação, reduzindo a pressão arterial, baixa o volume sistólico primeiro, assim pode baixar o débito cardíaco, daí você precisa manter uma resistência sistêmica extremamente alta por hiperativação adrenérgica. Mesmo assim, você pode ter hipotensão, má perfusão tecidual, retenção hidrossalina e um círculo vicioso que, se não for interrompido em tempo hábil, o paciente pode falecer, muitas vezes, em minutos ou horas. Então, é como a mesma urgência que a gente tem na insuficiência respiratória aguda para tentar entubar um paciente, um paciente que tem uma parada cardiorrespiratória, o paciente que está desacordado, a gente faz uma caça à fibrilação ventricular, né? O paciente está com dor no peito, a gente caça um supra de ST para ver se o paciente pode ser recanalizado. Num paciente com um quadro sugestivo de choque cardiogênico, nós temos que caçar esse baixo débito e tratá-lo em tempo hábil. Esse é um ponto fundamental e esse é um momento fundamental, um momento de primeiro contato com o paciente. É importante ressaltar que 1/3 dos pacientes, quando chega ao hospital em choque cardiogênico, ele já chega com os sinais de choque. 2/3, eles vão desenvolver esse choque dentro do hospital. Só que muitas vezes eles já dão alguns sinais e sintomas. Então, alguns pacientes ainda não estão francamente chocados. Quando o paciente já está com a PA inaudível, já está rebaixado, aí é fácil reconhecer o choque. O duro é quando o paciente está naquela fase preliminar, é um pré-choque. São esses dados que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui bastante. Tem muita gente aqui que trabalha no setor de emergência, tem muita gente aqui que trabalha em terapia intensiva, e muitas vezes passa batido esse pré-choque, né? Então, nós temos que ter uma alta sensibilidade. Então, aqui, olha, as pupilas dilatadas, esse olhar meio, um olhar mais obnubilado, paciente com palidez facial, palidez na pele, uma frialdade, né? Frieza, não é frieza, mas friagem nas mãos. Então, o paciente que está tendo alguns sintomas com pulso fino e rápido. Eu diria a vocês que o pulso fino e o pulso rápido, eles são de fácil reconhecimento e é um sinal ominoso, pessoal. Então, a gente não se dá alta para o paciente de taquicardia sinusal acima de 100, não se dá alta da UTI com paciente com frequência cardíaca acima de 100. Marca isso, porque tem alguma coisa errada, ainda mais num contexto, por exemplo, de um pós-infarto agudo do miocárdio. Imagine alguém que teve um infarto agudo, parede anterior, frequência cardíaca de 110. Ah, não, tá tudo bem, a pressão dele tá boa, 10/6. Gente, não tá legal isso aí.
tá? Então, essa frequência de alta está denotando uma hiperatividade adrenérgica, e aí você pode, eventualmente, diante de alguns sinais como esse, você pode lançar mão, em algumas situações, dos parâmetros hemodinâmicos, né? Aqui, por exemplo, na definição de choque, nós temos sistólica menor que 90 ou uma redução de 30 milímetros de mercúrio na pressão arterial média. Como a gente muitas vezes não tem a pressão arterial média basal, esse ponto fica um pouco nebuloso, mas o paciente, mesmo normotenso, ele pode estar chocado, esse é um ponto importante. O índice cardíaco, se nós tivermos a oportunidade de medi-lo, ele vai estar menor do que 1,8 litros por minuto, provavelmente, se ele não tiver com nenhum tipo de suporte inotrópico, e pode estar entre 2 e 2,2 com suporte, mesmo com pressão de enchimento adequada. Isso aí é para afastar aqueles pacientes com hipovolemia, né? Então, e a capilar maior ou igual a 15, então 15 a 18 milímetros de mercúrio. E desses fatores de risco, eu já comentei da frequência cardíaca, mas a idade também é um grande fator de risco. O paciente idoso, taquicárdico, com a pressão limítrofe pós-infarto, você tem que pensar em choque, tá? Paciente KILIP 2, se ele desenvolver um KILIP maior que 1, é um fator de risco para entrar em choque cardiogênico, KILIP 4. Então, pessoal, a gente precisa se ater a esses dados que são super simples: idade, frequência cardíaca, pressão sistólica e se tem congestão ou não, ou hipotensão. Vamos fazer aqui um pouco de exercício. Vamos pegar um caso clínico que nós atendemos no Hospital Oswaldo Cruz, há algum tempo atrás, mais precisamente no dia 2 de novembro de 2017. Esse é um paciente que na época tinha 25 anos, ele não tinha nenhum antecedente, é um rapaz saudável, e ele chegou na segunda-feira, dia 30 de outubro de 2017, ele procurou um hospital grande em São Paulo, com uma dor precordial típica, uma dor no peito irradiada para os 2 membros superiores. Ele foi dispensado nesse outro serviço, sem fazer eletro, ele foi embora. Foi dispensado com Miozan. E, bom, 2 dias depois, ele retornou a esse mesmo pronto-socorro, né? E foi feito um diagnóstico de miopericardiite. Fizeram lá um eletro nele, tinha uma alteração na parede anterior extensa, onda Q, tinha um ecocardiograma com disfunção sistólica acentuada, com trombo intracavitário, inclusive, e foi feito o diagnóstico de miopericardiite e pediram uma ressonância para ele. Ele foi transferido para o Hospital Oswaldo Cruz, e a pedido da irmã, que é enfermeira, e pediu para que eu visse esse caso, para que eu cuidasse dele. Ele chegou no dia 2, bem cedo, às 6 da manhã, foi internado na UTI. Quando eu cheguei na UTI, que vi o paciente, ele estava branco, um olhar assustado, respirando rápido. Esses aqui eram os dados vitais dele: a frequência cardíaca de 115, uma PA de 96 por 60, estertorando bibasal, frequência respiratória de 28, saturando 94%, já com cateter 2 litros por minuto aqui, e uma B3 com pulsos finos. Bom, eu não titubeei, né? O paciente teve uma dor torácica no dia 30, 31, primeiro, 2, eram quase 60 horas, 72, mais 72 horas de evolução, e o paciente com essas características, um paciente jovem, vejam bem. Eu desconfiei, né? A troponina dele foi extremamente elevado, o eletro mostrava uma área nativa anterior, ainda tinha um suprarresidual anterolateral, cardiograma, a fração de ejeção de 30%, com trombo intracavitário, uma cinesia anterolateral, um VD que aparentemente estava preservado, e aí nós acionamos o time de choque. Ah, Germano, mas estava 96 por 60 a pressão. Time de choque. Esse paciente aqui, altíssimo risco de chocar na nossa cara. Então, acionei a hemodinâmica, iniciamos inotrópico para esse paciente que estava na UTI já. Então, iniciamos inotrópico, eu tinha conversado com o pessoal da UTI, conversei com a hemodinâmica e já falei com a cirurgia cardíaca. Não sabíamos o que ia acontecer, mas esse é o time de choque, né, que nós acionamos naquele momento de forma preemptiva. Esse é um conceito muito importante aqui, pessoal. Essa é uma novidade, né? Aqui nas nossas diretrizes do 2018, nós incorporamos também, mas ativar o time de choque diante de uma suspeita clínica é muito importante. Esse time é composto pelo emergencista, né? Ou o plantonista da enfermaria, o hemodinamicista, o intensivista da cardiointensiva e o hospital de referência, caso o seu hospital não seja
um hospital adequado para o manejo de pacientes em choque cardiogênico. Esse é um detalhe também muito importante. Nós temos que trabalhar em rede, nós vamos falar bastante disso aqui. Tem aqui, então, o intensivista da unidade de terapia intensiva, que geralmente é um cardiointensivista, um cirurgião cardíaco, o médico assistente, se houver, e nesse caso eu era o médico assistente e também era o especialista em insuficiência cardíaca avançada, e o cardiologista intervencionista. Então, a ideia aqui é fazer uma identificação rápida com dados hemodinâmicos invasivos. Essa é uma novidade também, quer dizer, agora está sendo organizado para voltar ao Swan-Ganz, também vamos discutir bastante isso. Early vascularization, então a vascularização precoce, e você usar o suporte circulatório mecânico temporário e escalonar para um tratamento definitivo, como transplante ou um suporte mais de longo prazo, caso o paciente se torne refratário. Também é importante, nesse momento, pensar em paliação. Em alguns pacientes, nada disso vale a pena ser colocado em perspectiva. Então, esse é um dado importante. Esse time, muitas vezes, pode envolver alguém da paliação. E sempre tem a chance, no paciente pós-infarto, por exemplo, de que é uma causa aguda, uma chance razoável para recuperação. Então, nós temos aqui o paciente no centro e uma equipe inteira, né? Enfermagem, medicina de emergência, medicina crítica, cirurgia cardíaca, cardiologia intervencionista e o cardiologista especializado em insuficiência cardíaca para prestar esse serviço em tempo real. Das nossas diretrizes da SBC, nós contemplamos já uma novidade muito importante na minha visão, que é estipular metas de tempo para esse atendimento. Então, um paciente com suspeita de insuficiência cardíaca aguda, como esse paciente, com gesto, terceira bulha, sinais de baixo débito, você tem 30 minutos para identificar, no máximo, quais os pacientes com alto risco imediato à vida. Então, insuficiência respiratória aguda, se é infarto agudo, choque cardiogênico, edema agudo. Nesse caso, o paciente está fazendo edema pulmonar, choque cardiogênico e é um infarto tardio com insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Então, esse paciente é um paciente gravíssimo. Então, você tem 30 minutos para afastar esses diagnósticos mais graves e, a partir daí, ele poderia cair num fluxograma diagnóstico, caso não fosse grave. Nesse caso, ele já vai direto para a unidade de terapia intensiva e recebe o tratamento já na sala de emergência. Tudo isso tem que ser feito dentro de 60 a 120 minutos, se ele não tiver nenhum desses sinais mais graves, mas se tiver sinais mais graves, tem que ser reconhecido dentro de 30 minutos. E aí você tem, claro, alguns parâmetros dentro da diretriz para utilização contínua de pulso, PA, pulmão, frequência respiratória, saturação dos dados vitais, pressão não invasiva enquanto não tiver a linha arterial instalada. Nesse caso, o paciente tem indicação de pegar uma PAI. Então, o balanço hídrico, a função renal e eletrólitos no começo, quando você vai estimular a diurese, talvez fazer em 6 a 12 horas, repetir esses exames. Lactato, importantíssimo aí para a gente acompanhar, isso vai ser um grande sinal. Se conseguir clarear lactato, é um bom sinal. Se a gente não consegue clarear, é um péssimo sinal. Então, um grande divisor de águas. Eletrodosderivações, PCR, proteína, troponina I e raio-x de tórax. Bom, nesse caso, esse paciente, a tropo veio estourada, o eletro vocês já viram, é um paciente gravíssimo. Então, ele tem indicação classe 1 de colocar uma linha arterial, otimizar o status volêmico com solução de cristalóide, se não tiver sinal de congestão, não é o caso dele. Monitorização com catéter arteriopulmonar em casos de incerteza diagnóstica e ou limitada resposta terapêutica inicial, classe 2A, nível de evidência C. Então, nós colocamos que a maioria em pacientes com IC descompensada em casos de incerteza ou resposta ruim, imediata, tem a indicação de receber esse tipo de suporte, de diagnóstico. Você vê que o catéter é um diagnóstico. Na IC aguda nova, que é esse caso, né, você tem um fator causal desencadeante que foi o infarto, e esse paciente está com a pressão de 85 a 110, está frio e congesto. Então, avaliar a volemia, vasodilatador ou inotrópicos, furosemida, se couber, se ele conseguir tolerar, redução de beta-bloqueador se ele for um usuário crônico, né? E ECA ou BRA se estiver usando suspenso. O paciente aqui vai ter que usar alguma coisa intravenosa. E aí a gente vai ter, bom, o paciente está em baixo débito, então isso é descompensada. E aí a gente vai pensar, bom, o negócio aqui é dar chicotada no burro
a gente já começou a ligar a dobutamina ali, né? Está chicoteando um coração que já está destruído, cansado, ou aliviar a carga. Né? E aliviar a carga pode ser através de vasodilatadores, através de diuréticos, ou através de suporte circulatório mecânico. Vamos falar um pouco do inotrópico. Né? Então, como é que a gente faz? Basicamente, vou falar aqui do buta, é um beta-agonista, ele vai conectar com o beta-receptor no miocárdio, o beta-1 receptor, e aí vai gerar, em última análise, a MP cíclico. O MP cíclico, ele aumenta o cálcio intracelular, aumenta a disponibilidade de cálcio intracelular e faz com que a gente tenha uma série de eventos, mas, em última análise, com o aumento do cálcio intracitosol, você tem aumento da contratilidade e aumento também do lusitropismo. Uma outra maneira de estimular esse cálcio intracelular é através do milrinone, por exemplo, né? Que é uma linha, mas basicamente faz a mesma coisa. Ele aumenta a disponibilidade de AMP cíclico por causa da inibição da fosfodiesterase 3. Então, ele inibe a fosfodiesterase, que é a enzima que cliva o AMP cíclico, e, portanto, você aumenta a biodisponibilidade de cálcio no citosol. O efeito é o mesmo e pode ser sinérgico em relação à dobutamina. Estamos aí chicoteando o burro, tá? Aumentando o cálcio extracelular, aumentando o consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco, mas é um mal necessário, tá? Em algum momento, como ponte para algo. Gravem isso. Nós temos também os sensibilizadores de cálcio, como o levosimendan, por exemplo. O levosimendan, ele não aumenta o cálcio intracitosólico, ele aumenta a afinidade da troponina C pelo cálcio. Então, sem aumentar o cálcio do citosol, ele também aumenta inotropismo e lusitropismo. Então, esses são os mecanismos básicos, só que, quando a gente vai fazer uma análise crítica das evidências, não existe uma superioridade entre levosimendan versus placebo, ou levosimendan versus dobutamina, por exemplo, ou milrinone versus dobutamina. Então, nós temos aqui uma revisão da Cochrane mostrando que não há superioridade clara entre um inotrópico e outro, e a gente usa muito ainda a dobutamina nesse contexto, quando o paciente está em franco baixo débito, a gente quer começar um suporte. Sempre lembrando que ela não vai salvar a pátria, ela vai talvez ajudar a segurar durante um tempo para que a gente possa dar o próximo passo. Isso é um conceito extremamente importante. São drogas que nós utilizamos para segurar o tempo que for necessário para a gente conseguir dar o próximo passo se ele for necessário. Como eu falei de aliviar a carga, o nitroprussiato de sódio também pode ser utilizado na IC descompensada. Alguns pacientes, muitos pacientes, toleram o vasodilatador intravenoso, mesmo com a pressão arterial limítrofe. Por quê? Porque à medida que você vasodilata, diminui a resistência vascular sistêmica, você pode ter um aumento proporcionalmente maior no índice cardíaco, mesmo baixando a resistência. Então, a pressão arterial média, muitas vezes, que está lá pinçada em 6, em 7, ela despinça, ela começa a entrar em 110 por 60, 110 por 70. Você melhora a pressão de pulso se o paciente não estiver hipovolêmico, se ele não tiver nenhuma barreira à contratilidade, se ele tiver reserva miocárdica. Se ele não tiver reserva miocárdica, se ele tiver muito seco, se ele tiver uma estenose mitral, uma estenose aórtica, aí você não vai ter esse benefício de melhorar o débito com a queda da resistência. Mas isso aqui é uma publicação dos colegas lá da Cleveland Clinic. Eu tive lá na Cleveland Clinic em 2005, a gente conversava sobre nitroprussiato de sódio com eles, eles não tinham muita... Eles até estranharam que nós usávamos bastante, só que 3 anos depois, coincidência ou não, surgiu uma série de casos e que foi publicado no JACC. Bom, enfim, quem publica primeiro ganha, é isso aí. Então, aqui nós temos um outro conceito importante. Aqui nós temos o inotrópico, ele fazendo pouca diferença no paciente que está congesto. Então, se ele tiver muito congesto, PVC muito alta, com índice cardíaco baixo e alta PVC, ele vai ter a pior ritmo de filtração glomerular. Se você mantiver esse paciente com PVC muito alto e der inotrópico, tiver com índice cardíaco maior, continua com ritmo de filtração glomerular ruim. Agora, se você descongestionar, você baixar a PVC, mesmo o paciente que não tenha um inotropismo tão bom, ele consegue se reequilibrar. Então, isso é um dado importante para a gente pensar que, para melhorar a perfusão tecidual, não basta dar inotrópico, você precisa descongestionar esse paciente, seja com diurético, seja com vasodilatador, seja com ultrafiltração. Mas, importante isso, se o paciente está sobrecarregado de volume, somente o inotrópico pode não ser suficiente.
Então, ficou assim, na nossa diretriz, né? Então, a dobutamina classe 2A, para pacientes em baixo débito e estágio de hipotensão, levosimendan ou mirrinone sem hipotensão. Então, paciente com baixo débito sem hipotensão ficou aí como classe 2A também, ambos em nível de evidência C, não há superioridade clara um em relação ao outro, mas a experiência maior é com a dobutamina nos pacientes que estão tendendo a hipotensão. Levosimendan na tentativa de retirar a dobuta é classe 2B e dobuta, milrinone ou levosimendan em pacientes sem sinais de baixo débito não podem ser prescritos, tá? Isso aí está fora. Nitroglicerina ou nitroprusiato de sódio são 2A para pacientes que têm IC aguda sem hipotensão. Muitas vezes, pacientes com baixo débito, sem hipotensão grave, você pode começar com nitroprusiato de sódio já direto, ou você pode, em casos que a pressão está tendendo a baixa e você liga a dobuta, não melhorou, você pode ligar a noradrenalina, que é um mal necessário, invadir esse paciente, e aí a partir da invasão dele com PAI instalada, com o paciente bem controlado em ambiente de terapia intensiva, fica mais fácil você fazer a transição do vasopressor para o vasodilatador. Parece estranho, mas a gente faz muito isso em medicina crítica cardiológica e em pacientes choque cardiogênico, principalmente aqueles que têm algum grau de resposta e de reserva miocárdica. Aqui são as doses, né, de dobuta, milrinone, eu não vou cansar os senhores com esses detalhes técnicos, mas então, basicamente, a gente deu suporte para o paciente e ligamos uma dobutamina. O paciente não melhorou grande coisa, tá, gente? A frequência começou a subir bastante, e a gente sabe que um paciente em choque cardiogênico, se houver componente isquêmico na jogada, a revascularização precoce, ela é chave para o tratamento. Nesse caso, nós já não temos uma revascularização tão precoce assim, porque nós temos aqui uma situação em que o paciente nos procurou por chegada tardia. Ele procurou adequadamente na segunda e nós estamos agora numa quinta-feira de manhã com o paciente evoluindo mal, né? Então, a gente mandou de qualquer forma para o cateterismo e esse foi o cateterismo desse paciente. Observem bem. Observem aqui, vocês conseguem ver meu vídeo aí? Olha só, tem uma falha de enchimento já no tronco da coronária esquerda, vou colocar de novo o vídeo. Tronco de coronária esquerda com falha de enchimento, uma lesão parece uma dissecção de coronária. A DA está fechada, não tem fluxo. Aqui tem uma CX toda dissecada, a parte do tronco com bastante trombo dentro. Então, isso daí, olha, vou colocar aqui essa imagem aqui, vamos ver se eu consigo colocar para vocês, rodar aqui. Ó, vocês olharem, é uma dissecção realmente na CX, DA fechada e mas muito trombo intracoronário. Então, foi uma dissecção espontânea de coronário, uma catástrofe. Esse rapaz teve um infarto de tronco, praticamente. Aqui é um fluxo TIMI2 aqui nessa CX, um fluxo TIMI0 na DA. Então, praticamente um infarto de tronco de coronária esquerda, ele é um sobrevivente. Então, nesse momento, né, o paciente piorou, eu estava já com dobuta quase 20 microgramas quilo minuto, tínhamos tentado ligar nitroprusiato, não tolerou, a pressão começou a despencar, independente do nitroprusiato, a pressão foi para 40 de PAM, o paciente rebaixou, nós tivemos que entubá-lo na sala de hemodinâmica, passamos sonda vesical de demora e já estava o balão intraórtico na beira do leito, já foi passado um balão intraórtico na tentativa de resgate desse paciente. Na verdade, o balão intraórtico é um balão de contrapulsação, vocês sabem, é uma estratégia já bastante conhecida, né, desde a década de 60 que a gente utiliza, e mais recentemente, o IABP Shock 2 mostrou que a mortalidade no grupo que foi submetido a tratamento com balão versus tratamento medicamentoso foi semelhante, em torno de 40%, mantido em torno de 40%, nesse estudo alemão, colocando sob cheque. Será que então é moratória o balão intraórtico, né? Então, isso aqui foi pacientes que eram pós-infarto e que, na verdade, todos esses pacientes receberam o full suporte para pensando numa nova num novo tratamento. Aqueles pacientes que estavam grávidos o suficiente, que tinham necessidade de fazer um suporte circulatório mecânico no longo prazo, receberam também. Então, o balão intraórtico, sozinho, não muda a mortalidade. Nesse caso, o balão também não funcionou.
né? E isso aqui foi tudo que nós conseguimos fazer em relação ao tratamento percutâneo, ou seja, não conseguimos grande coisa. Claro, o paciente crônico abriu a DA, mas ficou com um fluxo aí time 1, né? Um fluxo time 1, 2 aí na CX e muito trombo. Aspirou-se muito trombo e mesmo assim, não, isso foi o melhor que se conseguiu. Uma tragédia. Então, o paciente estava chocado nesse momento, com droga vasoativa, balão intraórtico, entubado, em ventilação mecânica. E aí? O que vocês fariam nesses casos? Nós estamos, então, com o paciente, pessoal, no que a gente chama de Intermax 1, é um choque cardiogênico crítico. Um paciente que ele estava ali com dobutamina declinando, estava no 2, ele rapidamente evoluiu para o choque cardiogênico crítico. O 1 é o mais grave, o 7, aqui, 5, 6 e 7 são ambulatoriais. O 3 é aquele paciente que está estável com dobuta. É muito mais comum no paciente que é um crônico que descompensa, é mais comum acontecer essa estabilidade com inotrópicos. Lembrando que, se ele está estável com inotrópico, já tem 50% de mortalidade em um ano. Já daí. Se conseguir desmamar, ainda assim, ele tem aí 33% de chance de mortalidade em um ano. E aquele que está dependente de balão intraórtico tem 17% de sobrevida no máximo em um ano, com muito boa vontade, né? E aqui nós temos o que fazer na nossa diretriz. Bom, o paciente tem uma IC avançada? Sim. Ele é candidato a transplante? Ué, 25 anos, jovem, claro que é. Ele está listado para transplante ou inelegível? Não. Choque cardiogênico ou impossível sair de SEC? Ele, nesse caso, está em choque cardiogênico. Aí você tem uma série de coisas que você pode pensar em fazer para esse paciente, né? Então, balão, ECMO, a Biomed, Toratec, Tandem-Heart, Impella, Centrimag, ou seja, você vai dar um suporte de curta duração. Isso era a nossa cabeça. Mas já tínhamos pensado nisso na hora que a gente viu o doente. Essa é a chave. Então, é importante a gente lembrar que o paciente, ele precisa ser diagnosticado rápido, desencadear o time mais rapidamente ainda, porque senão a gente pode perder o timing para a decisão. Se esse paciente melhorar e for listado para transplante, vai ser uma ponte para transplante. Se ele estabilizar e não for ponte para transplante, vai ser uma terapia de destino. Se ele não estabilizar, ele ficar dependente do suporte, você pode usar um suporte de longa duração. Então, aqui são os exemplos. O Abiomed AB5000 é um exemplo de um suporte circulatório de curta duração paracorpóreo. Você pode fazer uni ou biventricular, você drena o VE, devolve na aorta, né? E aqui você pode fazer a mesma coisa à direita. Esse aqui é um Tandem Heart. A gente usou um Tandem Heart no Instituto do Coração, lá alguns anos atrás, numa paciente, as cânulas tinham, o Pedro Lemos tinha cânulas de Tandem Heart, que tinha trazido uma paciente de 26 anos com choque cardiogênico, coronárias sem obstruções, um choque cardiogênico por anfetamina. Então, a paciente chegou chocadaça, não respondia a droga, não respondia a balão, e foi colocado na hemodinâmica logo após o CAT, que mostrou-se branco. Você entra aqui na veia femoral, entra no átrio direito, perfura, faz uma transeptal, e aí você vai drenar o átrio esquerdo e devolver na artéria femoral, tá? Então, outra maneira de você fazer isso é o Impella. O Impella 2.5 dá 2.5 litros por minuto, aproximadamente, né? E esse é um cateter que é como se fosse um pigtail. Você tem aqui uma ponta que fica dentro do ventrículo esquerdo, esse aqui é o orifício de entrada, essa curvatura fica no nível da válvula aórtica, e esse aqui é o orifício de saída. E você tem aqui um motorzinho, que é um motor axial, que faz com que gire a 7.500 a 8.000 rotações por minuto, você chupa o sangue de dentro do VE e devolve na aorta. E aí, claro, veja, para esse paciente, lembra de um detalhe, ele é um paciente que ele tinha um trombo intracavitário na ponta do ventrículo esquerdo. Tanto você drenar diretamente as câmaras esquerdas, o átrio esquerdo, como você drenar diretamente o VE, através do Impella, por exemplo, poderiam fragmentar esse trombo e gerar aí um grande problema para esse paciente. Então, nós optamos por usar uma ECMO veno-arterial. Olha só, para esse paciente, isso foi o paciente em questão de minutos, né? Já tínhamos acionado o choque team, então nós colocamos aqui na artéria femoral, aqui ó, veia femoral, artéria femoral, então colocamos uma vena arterial periférica, né? Não precisa fazer central,
usamos uma Centrimaga como bomba propulsora e a gente oxigenou aqui num oxigenador de primeira linha. Então, o que aconteceu? Esse paciente, ele melhorou a PAM rapidamente, de 40 foi para 95 de PAM, restabeleceu rapidamente. Veja que a gente não conseguiu nem passar o Swan-Ganz nesse paciente. Né? Nessa fase, nós já sabíamos o padrão do choque, era clássico e foi muito rápido. Foi na hemodinâmica e a gente preferiu primeiro fazer o suporte, que nós sabíamos que era a única chance que ele teria, e sem cutucar o ventrículo. Então, fizemos periférico para não mexer naquele trombo e não causar um problema maior. Então, tudo isso teve que passar na nossa cabeça em questão de minutos para que o paciente pudesse ter tido essa chance. E, de fato, ele estabilizou. Para vocês terem uma ideia, o lactato dele, ele quase não subiu. Ele beijou uma subida e já ficou normal na sequência. Para nós foi fundamental. Logo na sequência, a gente passou o Swan-Ganz e levamos ele para a unidade de terapia intensiva, onde ele ficou 7 dias em suporte. Depois de 7 dias, nós fizemos o protocolo de exame da ECMO veno arterial. Na verdade, ele foi estubado 4 horas após o suporte circulatório. Então, tudo que tinha causado o rebaixamento do nível de consciência, ele acordou rapidamente. Ele ia parar na nossa cara, ia fazer uma AESP ali na nossa cara. Então, realmente, o suporte foi fundamental, o timing do suporte. Então, foram desmamados inotrópicos e vasodilatadores venosos. Foi iniciado, então, LCZ em doses crescentes, está errado aqui, faltou um C. Não houve piora da função renal ou eletrólito, teve alta hospitalar em uso de terapia padrão para insuficiência cardíaca. Veja, eu estou encurtando essa história aqui, o manejo foi pós-ECMO, deu trabalho, derrapa, teve que usar nitroprussiato de sódio para poder aliviar as pressões de enchimento que, após a saída da ECMO, pioraram. A gente usou inotrópico e o paciente foi sendo desmamado, principalmente dos vasodilatadores que ele precisou no final, mas em 6 meses ele estava em classe funcional 1, caminhando 6 km por dia, com a função ventricular que chegou a 18 na ressonância, estava em 32 com 6 meses, chegou a bater 48%, se não me engano, a última ressonância dele, mas mantendo a fibrose do VR, mas ele se adaptou. Ele ficou bem medicado, a gente manteve o paciente anticoagulado com INR 2,6, o paciente se adaptou muito bem, e eu perdi o segmento dele depois de 1 ano. Acho que ele voltou com outros colegas depois de 1 ano de segmento desse paciente. Um paciente jovem que voltou a fazer atividade física regular e depois a profilaxia primária para morte súbita foi discutida com ele, mas ele recusou a utilização de um desfibrilador, já estava usando tratamento farmacológico com dose full e estava assintomático. Muito bem, pessoal. Então, assim, esse foi um caso ilustrativo. Eu vou só dar uma passada agora em alguns conceitos finais aí sobre choque cardiogênico, né? Então, primeiro, o choque cardiogênico continua sendo uma das principais causas de internação em pacientes com uma doença uma UTI cardiológica e com altíssima mortalidade, tá? Somente a parada cardiorrespiratória e os pacientes que chegam para dialisar têm uma mortalidade semelhante. Lembrando que o choque cardiogênico, nessas unidades cardíacas, ela é a causa mais comum de choque, né? Vamos lá, digamos que 66%, 2/3 dos pacientes, tem alguns que são choques mistos, né? 25% dos pacientes que têm choque cardiogênico, até 25% podem ter um choque misto com componente distributivo, muitas vezes com infecção superajuntada, muitas vezes por uma resposta inflamatória sistêmica secundária ao próprio choque. É um fenótipo que não é tão simples assim. E, dentre as causas de choque cardiogênico, isso aqui é um dado super importante, o infarto agudo do miocárdio responde por cerca de 1/3 desses casos. Tem casos isquêmicos, mas que não são infarto agudo com supra, e tem um monte de pacientes, pessoal, pelo menos metade, que são de outras etiologias. Tem muitos pacientes, por exemplo, no INCOR, por exemplo, nós temos muitos pacientes crônicos descompensados. Então, nós temos quase 80% dos pacientes em determinados hospitais são o contrário, não são insuficiência cardíaca aguda. E isso faz muita diferença, porque nós temos muita gente que... nós estamos tratando pacientes com infarto agudo do miocárdio e, por exemplo, nós estudamos muito choque cardiogênico pós-infarto, mas tem muito pouco estudo sobre choque cardiogênico em outras etiologias. E essa já é uma limitação. E aí, nós temos, portanto, houve uma explosão de tecnologia, então vocês perceberam aqui que tem vários modelos de suporte para o ventrículo direito, para o ventrículo esquerdo, e que abrem aí um outro campo de expertise, que é o suporte circulatório mecânico, que para tratar bem os pacientes em choque cardiogênico, nós vamos ter que nos familiarizar
com pelo menos algumas poucas opções para que a gente consiga manejar melhor esse paciente. Mas o fato, pessoal, a gente está discutindo tudo isso aqui por quê? Porque está ruim. Porque mesmo com todo o avanço do tratamento do infarto agudo do miocárdio e do próprio choque, na década de 60 surgiram as unidades coronárias, mas na década de 90, final da década de 99, aquele artigo seminal, o Shock Trial da Judith Hochman, a mortalidade 53%. E não melhorava muito mais que isso, mesmo com mais 20 anos de evidência. Observem aqui. Então, isso vai piorando, inclusive, a sobrevida para 34% aqui, se você pensar em avaliar esse paciente no médio prazo. Então, além disso, o custo também tem aumentado progressivamente. O custo inerente ao tratamento, ao tempo de permanência, e o custo social também dessa síndrome, que pode responder por 5 a 8% dos infartos, é enorme. Então, um ponto que é sempre batido agora na nova maneira de ver o choque é que nem todo choque é o mesmo. O choque cardiogênico também é algo, como eles falam em inglês, tem different flavors of shock, né? São diferentes tipos de choque. Então, o mais comum, 50%, é que é o parecido com o que esse rapaz teve, né? Um choque com o ventrículo esquerdo dominante. É muito comum no infarto agudo de parede anterior. Mas você pode ter um VD dominante, você pode ter um choque biventricular e você tem o pré-choque normotenso e hipotenso. Esse paciente estava num pré-choque, provavelmente há 2 dias, e chegou na UTI conosco num pré-choque normotenso, mas com evidência de hipoperfusão. Se nós mandássemos esse paciente para a ressonância, como estava planejado no outro serviço, esse paciente teria parado na ressonância. Então, existem peculiaridades hemodinâmicas e, muitas vezes, a invasão hemodinâmica nos dá informações precisas em tempo real, em tempo hábil, para que a gente haja antes do paciente desenvolver os sintomas mais ominosos, tá? Além disso, se o choque não é o mesmo, né, nem sempre é o mesmo, também o suporte circulatório mecânico também não são os mesmos. Eles têm características muito diferentes, como vocês puderam ver. Por exemplo, a decisão que nós tomamos nesse paciente de usar ECMO veno arterial repousou no tipo de choque, se era ventrículo esquerdo ou VD, se o paciente tinha hipoxemia ou não, se o paciente estava refratário ao tratamento inicial ou não, se o paciente tinha disfunção biventricular ou univentricular, e se o paciente, no caso, tinha trombo intracavitário. Tudo isso concorreu para que a gente escolhesse um determinado específico tipo de assistência circulatória mecânica de curta duração. O mesmo acontece na longa duração. Mas quando a gente vai ver, mano, mas mostra os dados disso aí. Você está mostrando muita fisiopatologia, me mostra. Gente, fazer ensaio clínico randomizado em choque cardiogênico, em primeiro lugar, é muito difícil de fazer. É difícil obter consentimento, é tudo em tempo real. Existem preferências dos médicos que muitas vezes têm que ser respeitadas. Existe variação no tratamento e insuficiência, muitas vezes, de material. A maior parte dos pacientes é atendido em serviços que não têm condição de fazer um atendimento ideal para um choque cardiogênico. O resultado é que nós temos tido uma mortalidade que tem sido constante, né? E são poucas as nossas evidências baseadas em ensaio clínico randomizado. Muita evidência está vindo por aí, né? Tem o estudo DanGer, tem o ECMO-CS, choque cardiogênico, ECLS Shock, Recover, Euroshock, todos são evidências que estão sendo construídas. Alguns estão indo bem no recrutamento, outros não estão muito bem, mas o mais importante aqui é o seguinte: observe que essas evidências aqui todas são para choque cardiogênico pós-infarto. Então, nós vamos ter, sim, respostas mais robustas à medida que o tempo vai passando, mas até lá, pessoal, nós ainda temos muitos gaps. Aqui eu só provoquei naturalmente, são os gaps clínicos no conhecimento em choque cardiogênico. Nós temos gaps desde o início, desde a nomenclatura, que não é universal, na definição do choque, muita gente quer fazer a definição do choque de forma não hemodinâmica invasiva, outros fazem de maneira metabólica, o manejo com inotrópicos ou vasodilatadores inicial, os protocolos de manejo também diferem bastante e carecem de investigação. O próprio tratamento do infarto, com seus antitrombóticos, antiplaquetários, que não é o alvo nosso aqui, a revascularização, no caso do infarto agudo com choque, se vale a pena fazer no mesmo momento todas as artérias ou fazer ainda dentro do hospital, mas de maneira escalonada, a revascularização de todas as artérias. Tem muita coisa para saber. E, claro, os diversos subtipos de choque com seus respectivos assistências circulatórias. Então, enquanto não tem essas
esse nível de evidência mais alto, nós usamos as evidências mais intermediárias que têm sido geradas, e aqui entra um lado muito interessante para a gente fechar aqui nossa apresentação, porque nós estamos participando de um registro, participando de um registro cross-disciplinar na área de choque. Eles criaram uma nova maneira de estadiar, o SCAI tem feito aqui um estadiamento do A, B, C, D, E, sendo o E o pior estadiamento e o A o pré-choque. Aquele paciente que pode estar em pré-choque, o B o pré-choque, como esse paciente estava, e o A o paciente está indo bem. Mas é muito interessante porque ele utiliza dados do exame físico, marcadores bioquímicos, principalmente o lactato, e a hemodinâmica invasiva, principalmente um conceito que se chama CPO, né, que é o Cardiac Power Output. É um cálculo que se faz com o débito cardíaco, a pressão arterial média, e você consegue chegar num valor que, se tiver acima de 0,6, é um bom indicador, abaixo de 0,6 é um péssimo indicador. Então, aos poucos, para um paciente em choque cardiogênico, essa classificação aqui ela não é suficiente, essa classificação hemodinâmica, aí frio e quente, congesto ou não. Aqui, nós temos um outro projeto que está validado já amplamente, com evidências bastante recentes, que essa abordagem aqui mostra realmente, discrimina realmente pacientes que vão muito mal ou pacientes que vão muito bem. Mais que isso, é de fácil obtenção. Observe que esse aqui é o IHVI, o score que eles derivaram, usando lactato, né, maior ou igual a 3 nas 24 horas, o vasopressor, a partir do diagnóstico, maior ou igual a 36 horas, ponto 2, aqui tem 2 pontos. O CPO, que eu falei para vocês, se for menor que 0,6 watts, tem 2 pontos também. Aí tem o diabetes, diálise, aqui a pulsatilidade da artéria pulmonar, o índice de pulsatilidade da artéria pulmonar também é utilizado, e é usado um derivado do Swan-Ganz, e a idade maior ou igual a 71 anos, que pontuam também. Esse score ele vai tão bem quanto, ou até um pouco melhor do que o CARD Score, que veio originário do ABP Shock 2, e basicamente ele volta a desafiar uma máxima da década retrasada, em que nós estávamos já falando de obituário do catéter de artéria pulmonar. Particularmente, todos os grandes centros que trabalham com choque cardiogênico sempre questionaram esse ponto, porque muito se falou através do Escape Trial, principalmente depois do Escape Trial em 2003, que o Swan-Ganz não mudou mortalidade. Bom, o Swan-Ganz é enxergado por esses grupos que trabalham com choque cardiogênico há muito tempo como sendo um diagnosticador, não é um tratamento. Então, ele é que ajuda a nos discernir qual é o fenótipo hemodinâmico do choque cardiogênico, que pode ter vários deles, como a gente comentou, né? Então, o ponto esse ponto de inflexão, dentre as variáveis que podem ser obtidas no SWAN, o ponto de inflexão do CPO de 0,6, ele é fundamental na tomada de decisão em tempo real. E isso também serve para o desmame do suporte circulatório. Então, isso vale também para os padrões de descongestionamento e para o diagnóstico da disfunção uni ou biventricular. Esses aqui são resultados de perfil de mortalidade baseado na congestão univentricular de esquerda, direita ou biventricular, comparado com a euvolemia, mostrando que, de fato, isso tem mostrado, em alguns casos selecionados, que faz a diferença. Esse grupo, que é o Cardiogenic Shock Working Group, tem demonstrado também que, se você não utiliza nenhum desses parâmetros de pressão de artéria sistólica pulmonar, pressão diastólica, capilar pulmonar, saturação pulmonar e pressão de ato direito, você tem um prognóstico pior do que se você utilizar todos eles, que está aqui, que tem um prognóstico melhor. Então, nós temos aqui uma evidência também, de novo, uma evidência intermediária, pontual, regional, mas que aponta para, se for bem utilizado, o catéter de Swan-Ganz pode ser fundamental, e nesses casos é preconizado que seja utilizado em classe 1, no nosso meio, aqui na nossa diretriz, em pacientes com IC aguda, em avaliação para transplante cardíaco ou suporte circulatório. Então, está sendo avaliado para suporte circulatório mecânico ou transplante, o SWAN é fundamental. Isso aí a gente não discute aqui no Brasil, tá? Para guiar tratamento em pacientes com IC refratário ao tratamento padrão, ou quando o perfil hemodinâmico é incerto por métodos não invasivos, 2A, a maioria concorda em utilizar. Agora, de rotina, não. Então,
o escape trial eram pacientes que estavam com IC aguda de rotina. A maioria deles não tinha droga, eles foram excluídos, os pacientes de choque cardiogênico do escape trial. Então, esse é um ponto importante. Então, olha, a abordagem sistemática, como aqui do NCSI, uma abordagem sistemática, gerou uma redução de mortalidade nunca antes vista. Então, aqui é um exemplo da Inova, lá da Virgínia, em que nós tínhamos na década de 70, 83% de mortalidade, atingimos aquele platô em torno de 50%, e eles conseguiram 28%, 72% de sobrevivência em choque cardiogênico. Usando aquele score que eu acabei de comentar, nosso paciente tinha, por exemplo, C no baseline, estava B no baseline, o C. E em 24 horas, se ele estivesse daquele jeito, um E, que é um paciente extremo, ele teria 17% de sobrevida intra-hospitalar, tá? Então, aqui nós temos, da mesma forma, olha, se você tiver o CPO menor do que 0,6 e tiver com 2 ou mais inotrópicos, a mortalidade é maior do que se você tiver com um CPO de 0,8 ou mais e sem usar inotrópico. Então, a utilização desses dados dessa forma parece ser muito mais interessante. Isso aqui é o chamado Combat Protocol, uma estratégia de combate, em que é uma outra maneira de visualizar, que também é utilizado lá no pessoal da Virgínia. Então, eles usam os dados vitais, cateter pulmonar o quanto antes, eco, os critérios de choque que aqui estão, né? Geralmente são critérios hemodinâmicos, incluindo o CPO e o lactato. Se não tiver infarto na jogada, você passa o catéter Swan-Ganz, o eco, e começa a titular o tratamento com o inotrópico, mas em tempo real. E vai suporte circulatório mecânico também rapidamente, de acordo com a meia-vida das medicações. O suporte circulatório mecânico ele pode ser utilizado também no infarto agudo do miocárdio, mas aí você vai acrescentar a angiografia. De qualquer forma, esses pacientes vão ter que receber uma avaliação para ver se eles estão indo no caminho certo ou não. Lembrando que essa variável, olha, o CPO, que é PAM vezes débito cardíaco, dividido por 451, é a principal ferramenta do SWAN a ser utilizada em termos de performance, tomada de decisão. Observe, então, vamos supor que ele colocou um suporte circulatório mecânico como o ECMO, um Tandem Heart ou um Impella, e o CPO continuou menor do que 0,6. Se ele não tem disfunção do VD, não tem hipoxemia, você pode usar o paciente, você pode usar uma nova estratégia somente com o ventrículo esquerdo. Se tiver um CPO maior que 0,6 e tiver em choque cardiogênico, provavelmente tem disfunção do VD. Você vai fazer análise específica da disfunção do VD para considerar uma ECMO, né? E depois uma ponte para um suporte biventricular. Então, disfunção de VD é um ponto importantíssimo, caberia uma aula só sobre isso, mas olha só, se o paciente está com índice cardíaco menor do que 2,2, a despeito da infusão de um ou mais inotrópicos, por exemplo, dobutamina maior que 10, e mais um case, tem um PVC continua acima de 15, capilar sobre PVC sobre capilar maior que 0,63, ou tiver um TAPS ou alguma função do VD sabidamente pior, esse paciente provavelmente vai ter uma necessidade de suporte circulatório do ventrículo direito. Você pode usar também o índice de pulsatilidade do VD para isso. Olha, a pulsatilidade do VD é pressão arterial sistólica pulmonar menos a diastólica dividido pela pressão do átrio direito. Se for menor que 1, nesse caso, tem indicação de suporte biventricular. Aqui, olha, supondo que esse paciente já está em suporte e o VD faliu, você pode utilizar suporte circulatório biventricular. Isso aqui é implantável, e esse paciente vai para casa. Olha aqui, o paciente foi para casa. Esse aqui é um paciente do professor Martin Struber, da Alemanha, foi gentilmente cedido por ele para mim. Mas olha só, isso aqui é insuficiência tricúspide, é um dado também importante. Se ele não tem disfunção, tem insuficiência tricúspide grave, é biventricular já. Se não tiver insuficiência tricúspide grave, avaliação da função do VD. Se tiver disfunção do VD, avalie a resistência pulmonar. Se a resistência pulmonar for alta, basta eu colocar o esquerdo que deve melhorar. Se o paciente está com disfunção do VD com uma resistência vascular pulmonar baixa, implante biventricular. Então, trabalho em time, pessoal. Por que você tem que trabalhar em time coordenado? É muito complexo cuidar do choque cardiogênico, tem muita variação prática, não tem ensaio clínico randomizado, e você tem que trabalhar esses times e trabalhar com o sistema de hub and spoke, articular os serviços, tá? Então, isso faz com que a gente melhore o paciente, aliado da melhor equipe, a equipe estendida, incluindo paliativos, por exemplo, farmácia clínica, hemodinâmica, todo mundo. Os resultados dessa abordagem em time de choque, como a gente está colocando aqui, foram publicados por esses
serviços e, olha, todos eles mostrando uma melhora sensível na mortalidade dos pacientes com infarto agudo do miocárdio acometidos de choque cardiogênico. E qual é o ponto importante aqui? Nós temos três níveis de centro. Nós temos um centro aqui que é não capacitado para angioplastia, que geralmente é um chamado hospital rural, ou UPA, por exemplo. Nós temos os pacientes os centros que estão capazes de fazer angioplastia primária e de dar um suporte mínimo circulatório para estabilizar, e tem os centros avançados, que em assistência circulatória mecânica de longa duração e transplante, que devem ser acionados toda vez que nós tivermos um paciente em choque cardiogênico. A interconexão entre eles é fundamental. E foi isso que aconteceu lá na Virgínia, por exemplo. Aqui nós temos vários hospitais, que são os spokes, que são conectados a esse hub do Inova Fairfax Hospital, e que tudo isso, esse time de choque, ele é acionado à distância, a partir do treinamento e capacitação desses centros que estão conectados. Dessa forma, eles têm, então, a identificação precoce dos dados clínicos e hemodinâmicos, com os dados básicos, estabilização precoce, com um desfecho chamado Door to Unloading Time, que é um tempo para a descompressão. Então, uma vez tempo para a porta-balão que nós fazíamos, agora é um tempo para descompressão. O paciente vai para a hemodinâmica e a primeira coisa a ser feita é descomprimir. Você coloca um dispositivo para melhorar a assistência circulatória mecânica e, na sequência, já faz a angioplastia primária desses pacientes. Esse é um conceito extremamente relevante. Então, ele estabiliza precoce com suporte circulatório, inclusive no choque cardiogênico, para a revascularização ter mais efetividade. Se ele melhorar depois disso, você vai desmamar, com base naqueles dados que a gente comentou, o lactato, o CPO, né, e o índice de pulsatilidade do ventrículo direito, da artéria pulmonar, ou se não melhorar, a gente escalona para um outro tipo de centro. Então, um centro que vai receber suporte circulatório de longa duração e transplante cardíaco. Então, estou terminando aqui, pessoal. Olha, são 77% de sobrevivência que foram conseguidos em 2018 no NCSI. São 79 centros hoje participando dessa iniciativa de choque cardiogênico nos Estados Unidos. Aqui foi setembro de 2019, agora são mais centros já, com a sobrevivência em torno de 72%, em alguns centros até 82% de sobrevivência intra-hospitalar. E para fazer parte desse time, tem que ter um uso de pelo menos 10 casos por ano de suporte circulatório mecânico, uso sistemático de suporte circulatório pré-angioplastia, uso sistemático do Swan-Ganz para obter hemodinâmica invasiva, escalar e descalonar o suporte circulatório com base na hemodinâmica invasiva, avaliação da UTI com um capitão do time de choque, colaboração do time de transplante de assistência circulatória, colaboração com o sistema médico de emergência e os médicos da sala de emergência, e tem um campeão institucional, sempre tem um líder institucional. E esses são os desfechos que são medidos para a performance desse shock team. É o tempo para o suporte, não é tempo para balão, observe, é do momento do primeiro contato com o paciente até começar a descomprimir o doente em choque cardiogênico, 90 minutos. O suporte circulatório mecânico em maior que 90% dos pacientes né? Então, tem que usar esse suporte circulatório antes da angioplastia. Uso do catéter de Swan-Ganz em 100% dos pacientes. Fluxo time 3 na artéria culpada maior que 90% dos pacientes. Você conseguiu uma angioplastia efetiva. Um CPO maior que 0,6 e a sobrevivência para alta maior que 80%. Essa é a meta desses pacientes. Portanto, em conclusão, pessoal, para a gente discutir aqui, o choque cardiogênico é hemodinamicamente complexo, é uma síndrome de altíssima morbidade e mortalidade em 30 dias, maior que 40% por mais de 2 décadas. Em ensaios clínicos randomizados, a gente tem alguns dados oriundos de alguns registros e que tem mostrado o mérito do time baseado, uma abordagem baseada em time de choque, e esses esforços, eles importam porque esses pacientes são muito graves. Lembrem sempre aqui da tempo para descompressão, reconhecimento precoce, a recanalização precoce se for infarto agudo do miocárdio, monitorização hemodinâmica invasiva precoce, Swan-Ganz vai vir antes até da recanalização e vai ser, muitas vezes, a melhor estratégia para poder definir e fazer um suporte circulatório também, muitas vezes, antes da recanalização. Isso potencializa até o próprio resultado da angioplastia. No sistema hub and spoke.
estamos à disposição. Foi um prazer enorme falar com vocês a respeito desse tema que, para mim, é extremamente relevante. Excelente aula, como sempre, tá, Germano? Obrigado, Maurício. Eu queria a sua opinião sobre o seguinte: aqueles pacientes com IC crônica que acabam, muitas vezes esses pacientes já estão até em lista de transplante, quando eles descompensam da IC, qual a sua opinião sobre o uso de balão intraórtico nesses pacientes? Obrigado, viu, Maurício? Esse é um complemento à nossa apresentação. Então, o que eu tinha comentado, o balão intraórtico tem sido tem apanhado bastante, né, nessa fase de medicina baseada em evidências, mas a gente precisa lembrar da aplicabilidade, né? Então, a medicina baseada em evidências, ela tem a validade interna, a magnitude você faz uma validade interna, análise crítica do artigo, a magnitude do benefício ou do não benefício, né? No caso a ABP Shock foi nulo, e a aplicabilidade. O ABP Shock foi nulo porque era um paciente pós-infarto, tá? Então, o paciente pós-infarto é um bicho completamente diferente desse que você falou aí. Um paciente que tem um choque, uma insuficiência cardíaca crônica e descompensa, ele parece tolerar muito mais o baixo débito. Então, quando ele descompensa, muitas vezes ele saiu de 2 para 1,5 o índice cardíaco dele, o débito cardíaco dele. E para ele é muito isso daí. E aí, qualquer ganho que ele tenha, se ele tiver uma reserva, ele também compensa de volta. Então, nossa experiência com balão intraórtico no paciente crônico descompensado é vital para nós. Sempre foi. Nós seguramos quantos pacientes em balão intraórtico durante semanas ou meses. Eu me recordo de um paciente, a gente nunca vai esquecer desse paciente, que casou na UTI com um balão intraórtico. Ele ficou 5 meses com balão intraórtico, foi o único suporte circulatório, aliás, era o único suporte circulatório que nós tínhamos à época no Instituto do Coração. O sujeito casou na UTI com esse balão intraórtico e transplantou depois efetivamente. Então, é diferente de um paciente pós-infarto que está lá com um débito cardíaco de 6 e cai para 3 ou 3,5. Você precisa de um suporte muito mais eficiente, muito mais eficaz e muito mais agressivo num paciente pós-infarto, via de regra, por motivos óbvios. Então, o balão intraórtico, como eu falei, faltam ensaios clínicos randomizados focados em pacientes não infarto, né? Então, o balão segura sim, e outra, até no próprio infarto, a gente tentou nesse paciente, porque uma minoria dos pacientes o balão consegue segurar, tá? Se o paciente estiver numa faixa ainda um pouco limítrofe, o balão consegue segurar, mas não vai ser a solução do problema. Ele, se tiver uma chance de recuperação, o paciente chegou com menos de 1 hora de dor, e chocou, mas tem um potencial de recuperação rápido, o balão pode ser suficiente para esse paciente sair. Mas se for um paciente como esse, que já tinha um infarto evoluído, dificilmente o balão vai resolver o problema. Mas obrigado pela pergunta, porque isso faz toda a diferença. O choque cardiogênico no paciente crônico descompensado tem um comportamento muito diferente do que do paciente com insuficiência cardíaca aguda de novo, que a gente chama. Dansman falando, tudo bem? Parabéns aí Nossa, que honra! Doutor tudo Luiz bem? Dansman, diretamente do Rio Grande do Sul. Nossa, meu amigo. Que Tudo prazer. bem, cara? Tudo Olha jóia, muito só, obrigado. tem essa tua abordagem com o sujeito que é o choque crônico, o IC crônica, muitas vezes ele interna com um contexto de infecção, e aí ele fica um choque misto, e ok, temos que fazer a escolha, vamos tirar líquido, porque ele também tá congesto, e temos que, às vezes, respeitar os preceitos de choque que tem contexto infeccioso. Então, assim, como tu faz para fazer esse jogo de quanto tu vais dar de líquido, o que tu vais dar de inotrópico e, eventualmente, o vasopressor, às vezes, necessário. E uma segunda pergunta, em que pacientes tu te contenta com o ecocardiograma, vendo o débito à beira de leito, ao invés de passar o Swan-Ganz? Primeiro, o paciente que não está chocado, nada, não está chocado, ele tem um paciente com IC descompensado, vou fazer a segunda pergunta para a primeira. O cara não está chocado, aparentemente, não tem sinais clínicos de choque, não tem nada disso, tem uma disfunção ventricular. Esse paciente está no estágio A, né, do ABCDE, o ecocardiograma ele pode ter disfunção ventricular, mas você pode usar, por exemplo, um VTI, você pode utilizar expediente do ecohemodinâmico para tal. Ou mais graves também, o B você pode utilizar, mas
ele não vai te dar todas as informações. O ecocardiograma ele pode nos dar uma informação muito valiosa na ausência do Swan-Ganz, de forma evolutiva, mas é muito difícil. Você, quando faz o eco hemodinâmico à beira do leito, ou pede que o ecocardiografista o faça de maneira um pouco mais rebuscada, com todas as informações que a gente quer, nós vamos ter um dado, no mínimo, intermitente. Então, é diferente. Eu sei que nós podemos fazer o eco à beira-leito, mas não é a mesma qualidade. Mesmo com um ecocardiografista experiente e que só faz isso da vida, né? Nós, de critical care, nós na emergência, estamos nos habituando a fazer ultrassom à beira-leito, o POCUS, o eco à beira-leito, mas não é a mesma qualidade do ecocardiografista profissional. E esse recurso é um recurso finito, escasso e intermitente. Além disso, essa característica em tempo real do débito cardíaco também, de novo, se você passa um SWAN e você demora 12 horas para fazer uma nova medida, você tá subutilizando a ferramenta. Depois a ferramenta não te ajudou, mas é que você não utilizou adequadamente. Então, no paciente mais crítico, eu quero tudo online, sabe Dansmo? Então, PAI, SWAN, com os dados online, com Vigilance, com todos os dados em tempo real. Aí você consegue tomar decisão em tempo real. Não é para esperar 2 horas para ver se urinou. As meias-vidas das medicações são de minutos. Então, cada titulação para cima da droga é para ser vista em minutos. Não é para ser vista em 2 ou 3 ou 6 horas para ver se houve diurese ou para ver se o lactato que daqui a 6 horas subiu ou desceu. Você só está fazendo uma fotografia da tragédia. Então, a intervenção tem que ser extremamente rápida e o escalonamento e desescalonamento tem que ser em tempo real, respeitando a meia-vida das medicações. Em relação ao que você comentou, de fato, o choque cardiogênico, como eu comentei também no meio da apresentação, até 25% das vezes, ele pode vir misto ou, francamente, vasoplégico. Então, aquele parâmetro de que é o VE, aquele subtipo do choque que eu coloquei ali, são 5 subtipos, o mais comum ali, 50%, é o VE puro, beleza. Mas tem ali, tem o VD que vem junto do VE, tem o VD predominando em relação ao VE, e tem aqueles pacientes que têm ainda um padrão com resistência sistêmica baixa. Se o cara está lá com resistência de 400, não faz o menor sentido a gente fazer esse tipo de abordagem que nós estamos vivenciando aqui. Então, tudo isso que eu estou falando vale para o choque cardiogênico puro. Se a gente tem um choque com um modelo misto, que a gente não sabe se é infeccioso, se é uma CIR secundária ao próprio choque, a minha abordagem é muito parecida com a do choque séptico. Aí nós vamos usar, eu utilizo, de novo, na falta de evidência do choque cardiogênico com essa característica, eu utilizo aí os parâmetros do choque séptico, PAM acima de 65, vasopressor mesmo é nora, não vou dar nitroprusiato de sódio para um cara com 400 de resistência vascular sistêmica, né? E o próprio balão intraórtico e assistência circulatória mecânica são muito menos eficazes nesse subgrupo de choque misto do que aquele paciente que a gente consegue pegar ainda no choque inicial com resistência sistêmica alta. Então, de novo, muitos também choques que aparecem mistos foi por chegada tardia, diagnóstico tardio do choque cardiogênico. O paciente faz uma CIRS do tempão que ele passou em choque, tá? Então, esse é outro ponto importante. E o SWAN também ajuda muito nisso daí. Entendeu, Danzo? Mas é isso aí, eu abordo... Primeiro, se a gente pegar mais precoce, a gente vai conseguir pegar mais pacientes com choque cardiogênico clássico, provavelmente. Estevão, de Belo Horizonte. Não? Nossa senhora, aqui só tem a nata hoje aqui da IC. Ué, e aí, Estevão, beleza? Assistir essa brilhante aula. Cara, tudo bom, excelente a abordagem. E só em relação aos quadros de miocardite aguda, aí, principalmente relacionado ao Covid, o que você teria para nós? Esse é um problemaço, né, Estevão? Assim, a Covid tem 1000 fenótipos, né? Então, quando você tem, dentre aquelas avaliações iniciais, um paciente com instabilidade hemodinâmica ou arritmogênica, né? Então, temos pacientes com todos esses fenótipos aí. Pacientes com disfunção sistólica grave, choque cardiogênico. Não é tão frequente, tem uma casuística italiana que mostrou que, inicialmente, tinha menos miocardite viral de fato, do que inclusão viral nas autópsias, do que em relação à isquemia, por exemplo. Então, a isquemia parece ser um mecanismo importante de lesão nesses pacientes, aquelas elevações de troponinas, né? Então, tem aquela minoca, né? Então, na verdade, parecem ser padrões de isquemia mesmo, a maior parte das vezes, mas o mais importante é que as coronárias não vão ter nenhum tipo de revascularização a ser feita e o tratamento vai ser de suporte. Então, vai obedecer a mesma situação,
Muitos desses pacientes também aparecem com um padrão misto, então eles respondem mal ao suporte circulatório, e muitas vezes o que vai sobrar para esses pacientes é ECMO veno arterial, quando tem componente hipoxêmico associado a um componente hemodinâmico, mas a mortalidade é extremamente alta. Só a troponina já divide a água aí de forma brutal, né? A mortalidade vai para acima de 70% em pacientes com troponina positiva, fora os que já manifestam dessa forma. Então, é suporte, não há nenhum tratamento específico para essa finalidade, e a ECMO veno arterial tem sido uma alternativa quando há comprometimento mútuo hemodinâmico e hipoxêmicos na COVID, mas experiências são muito pequenas, são séries de casos, as pessoas estão surgindo agora as evidências, e é uma tragédia, né, Estevão? Obrigado. Equipes de ECMO podem ser contatadas para atuar em hospitais que não conseguem transferir os pacientes elegíveis? Obrigado. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, viu? Acho que foi o Alexandre Francisco que fez essa pergunta, né? E como se inscreve pacientes para fila em transplante cardíaco? Alexandre, os serviços de transplante cardíaco eles são controlados, são centralizados pelo SNT, né? Serviço Nacional de Transplantes. Então, para um hospital ter um serviço de transplante cardíaco, é necessário ter o cadastro no Serviço Nacional de Transplantes, vinculando aquele indivíduo, aquela equipe, na verdade, que tem um indivíduo como responsável técnico, àquele serviço. Você pode ter essa equipe pode trabalhar em vários serviços, mas geralmente todos esses contatos são feitos, no caso nosso aqui, que estamos no sistema público, né, é pela CROSS, né? Então, quando nós temos um paciente candidato a transplante cardíaco, o ideal é que nós coloquemos, por exemplo, o paciente na CROSS, explicitando que é necessário que seja um serviço que faz tratamento com transplante cardíaco, esteja cadastrado. Então, são pouquíssimos aqui no estado de São Paulo. Tem o Instituto do Coração, tem o Dante Pazanese, tem hospitais que fazem PROAD e SUS, né, como o Sírio e o Einstein, tem hospitais que fazem sua parte privada, como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas, de qualquer forma, a fila é única, a Secretaria de Saúde é que faz todo o controle, e para inserir o paciente na fila, cada responsável técnico e seus membros têm uma ficha, como se fosse uma ficha-chave, uma chave, né, como se fosse de banco, e você entra no site, no sistema de informação unificado da Secretaria de Saúde para colocar. Em relação à ECMO, existe algum movimento, né? Na Alemanha, por exemplo, é muito comum eles prestarem serviço no Oriente Médio. Então, eles têm feito remoção, por exemplo, de pós-parada cardiorrespiratória, o paciente lá no Oriente Médio, eles removem, põem ECMO pós-parada e removem para atender na Alemanha, para vocês terem uma ideia. Então, esse modelo ainda não está naturalmente vigente aqui no país, mas eu já vi alguns colegas se movimentando para prestar esse tipo de serviço, sim. Né? Então, pontualmente, pode ser colocado para esses centros que são centros transplantadores e que têm experiência em assistência circulatória, principalmente em ECMO, e aí o ideal é que seja profissionais que sejam certificados pela ELSO, né? Para que eles podem instalar a ECMO em loco, sim, e removê-lo para o hospital de destino, né, para fazer esse sistema de hub and spoke. O ideal, pessoal, é a gente começar a fazer disso algo sistemático, saber quem procurar, como procurar, fazer uma conexão para que haja para a gente não ficar pensando nisso no momento da encrenca, né? Uma coisa foi esse paciente que chegou para mim num hospital que já estava todo preparado, nós tínhamos já o shock team preparado, e a gente alertou todo mundo ao mesmo tempo, então o paciente saiu, graças a Deus, ileso dessa internação. Mas, se você está num hospital que não tem essa capacidade, o mínimo que você precisa ter é o básico para estabilizar o paciente, e você ter essa conexão já com algum centro para que você consiga remover seu paciente de maneira mais eficiente. No paciente em choque cardiogênico com SWAN, o melhor parâmetro para orientar o uso do diurético, quando o débito cardíaco é maior que 2,1, e já em uso de vasodilatador seria capilar, maior que 15, 16. A gente usa tudo, né? Então, a capilar é um parâmetro muito importante, né? Mas a pressão, ela sempre tem um limitante. O importante é você fazer a terapia diurética, por exemplo, o paciente está com capilar acima de 20, de 18, você faz o diurético, mas você observa como ficou o índice cardíaco depois disso. Lembra da curva de Frank-Starling, né? Quando o paciente tem um ventrículo normal, quanto mais você vai enchendo o ventrículo, maior a capilar, maior o débito cardíaco, até um certo ponto que ele faz um platô. O paciente com insuficiência cardíaca grave, ele pode fazer uma curva em U,
Então, o paciente extremamente congesto, ele pode ter uma dificuldade de acoplamento ventricular e pede sístole também. Então, às vezes você dá diurético para o paciente e melhora um pouco o índice cardíaco. Então, você vai tentar pilotar para chegar nessa euvolemia, tá? Então, 15, por exemplo, é um objetivo razoável aí para descongestionar o paciente que esteja acima de 20, mas não é um número absoluto, tá? É o andamento de toda a hemodinâmica do paciente que a gente observa. O fluxo é mais importante do que a pressão. Por baixa, se inicia noradrenalina antes de dobutamina, ou se inicia dobutamina, se cair PM complementa com noradrenalina? Vamos lá. Esses pacientes dependem muito, olha só, se o paciente tiver um choque cardiogênico presumivelmente puro, você tem lá, a gente já tinha lá, sei lá, no PS5, chegava aquele chagásico que a gente já é conhecido de casa. Ele tem uma disfunção ventricular gravíssima, chega com a PA pinçada em 6 ou 7. A gente ligava a dobuta, o paciente melhorava, e o paciente ficava estável durante meses com a dobutinha ali, 10 microgramas por minuto. Então, a gente ligava mesmo com a pressão sistêmica relativamente baixa. Em alguns pacientes, você se sente à vontade, quando tem um padrão tipicamente cardiogênico puro, você começa inotrópico e o paciente melhora muitas vezes. Aquele paciente com PA inaudível, pessoal, que é a pressão que você não sabe, ou quando você está em dúvida, o paciente não está com aquela periferia classicamente fechada, ou com PA inaudível, muitas vezes, quando a propedêutica é desarmada, você está no pronto-socorro, na sala de emergência, você tenta, às vezes, dar noradrenalina, porque você nunca sabe se esse paciente está num espectro de choque cardiogênico puro ou se tem um componente vasoplégico, para tentar, e sabendo que é um mal necessário. Mas você coloca até o paciente liga a dobuta quando a pressão melhora. De qualquer forma, depois que você invade o doente, você tem que avaliar o quanto antes, porque saiba que a maior parte das vezes essa noradrenalina está sendo nociva para o paciente e vai piorar o choque cardiogênico, vai piorar a perfusão tecidual. Então, é importantíssimo que a gente não acostume, ligou a nora e esquece. Não, você vai pôr a nor e vai avaliar esse doente. E aí, se a suspeita de choque cardiogênico, o convite é SWAN. Eu sei que é um desafio para a medicina crítica atual, para quem não está acostumado a lidar com choque cardiogênico nesse nível de suporte circulatório mecânico, né? Mas é um conceito muito importante, pessoal. O crônico descompensado talvez tolere mais tempo, tolere mais tempo do que o paciente com infarto agudo do miocárdio. Esse paciente não dá para titubear, tá? Então, então, o SWAN vai nos ajudar bastante. Você passa um SWAN, resistência de 400, para que você vai ficar ligando nitroprusiato de sódio? Então, esse caso aí vai ter que ter vasopressor, não tem muita conversa. Né? Claro que SVO2 também pode ajudar, tem outros parâmetros que você pode utilizar, mas nós temos muito pouco tempo para tomar essa decisão, e não podemos titular as coisas com base em reavaliações a cada 2 a 6 horas. Essa é a nossa premissa aqui. Monitorização hemodinâmica com poucos eco pode substituir o SWAN-GAN se não tiver SWAN? Bom, substituir, quando tem cão, caça com gato, né? A gente, quando não tem angioplastia primária, faz fibrinólise, né? Mas, assim, é o padrão ouro, né? No paciente que é candidato à assistência circulatória mecânica, um paciente que é candidato a transplante cardíaco, é classe 1 SWAN-GANS. E aí o ideal é a gente começar a acostumar de novo. O que eu tenho visto muito é que as pessoas desaprenderam. Tanto a equipe médica quanto a equipe, às vezes, né, de enfermagem. Antes a gente chegava lá, instalava o dedo na UCO, monta o SWAN aí pra gente. Em 5 minutos estava montado tudo, você punha, tirava, entrava e saía com muita tranquilidade. Hoje, a gente teve uma campanha realmente anti-SWAN-GANS aí muito forte, teve uma campanha aí, muita coisa evoluiu realmente, existem muitas estratégias não invasivas que podem nos ajudar e dar dados em tempo real, tem o EVMIL, o LIDICO, tem várias estratégias de monitorização hemodinâmica que podem ser úteis, sim, e podem nos ajudar. Por exemplo, esse paciente não precisa de SWAN-GANS para fazer o diagnóstico de choque cardiogênico com morte iminente, né? Então, a gente indicou uma ECMO veno arterial sem o SWAN, mas depois o SWAN foi fundamental para eu titular a ECMO para baixo, para eu saber se era o momento de desmamar ou não, se o CPO estava adequado ou não. Então, de novo, em algum momento você vai precisar do SWAN. Às vezes não dá tempo de você fazer, porque está tão grave o choque, foi tão abrupta a queda, que você não consegue monitorar tudo idealmente, para documentar tudo perfeitinho. Mas o mais importante é que você sabia o que fazer, né? Para mim foi uma honra estar aqui na sessão Luiz Venere de Cour, que leva o nome do nosso querido, saudoso professor, e agradeço em nome em nome do Instituto Sócrates Guanais, a presença de todos aqui. Tá? Agradeço também ao Instituto Sócrates Guanais pela oportunidade de ter essa sessão científica, e estamos juntos. Tá?
Então, encerro por aqui. Muito obrigado.